Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Black Dog, Dave McKean. É um quadrinho publicado pela Dark Side. Eu já vi muitas pessoas falando que os desenhos, a arte dessa edição é maravilhosa, só que o texto é muito confuso, é difícil e tal. E eu não achei. E eu vou falar como eu li essa história, como eu pesquisei e tudo o que eu achei sobre ela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro All Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. E o quadrinho da semana é Black Dog, Dave McKean. Cara, esse quadrinho aqui é espetacular. O que ocorre? Essa obra, ela participou de um projeto cultural lá da Inglaterra chamado 1418 Now, ou seja, 1418 agora. Foi um projeto cultural de 5 anos, 2014 a 2018, que ele celebrava os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então eles contrataram 420 artistas e tiveram mais 600 obras colocadas nesse projeto. Vou deixar um panorama aqui, que é do site do 1418 Now. Teve fotógrafos, artistas plásticos, grupos de dança, grupos de teatro, música, performance, e cinema, documentários e leitura de poemas. Teve muita coisa que aconteceu. Então a gente vê algumas imagens aqui assim. E para os quadrinhos chamaram Dave McKean, não sei se teve algum outro quadrinista envolvido no projeto. E o projeto era livre, né? Então quem escolheu o Paul Nash foi o próprio Dave McKean, porque o tema do projeto era os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então você queria celebrar esse centenário com arte. A arte representasse o que aconteceu, né? E até inclusive teve um outro cara que a gente conhece, que é o Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, que ele também participou desse mesmo projeto. Ele fez um documentário sobre a Primeira Guerra dentro desse projeto. Tá, mas voltando para cá. Então, Black Dog também é bem interessante a gente falar, que é uma expressão inglesa que fala sobre a depressão. Ela ficou muito conhecida no mundo na Segunda Guerra Mundial, porque Winston Churchill falava muito sobre Black Dog. E tem uma entrevista do Dave McKean, que foi durante esse percurso da leitura que eu vi essa entrevista, que ele fala... World War I. I love Paul Nash's work. So I really knew that work, I knew that generation of artists, and I knew those landscapes because I'd grown up around that area. So it became very personal. And then the more I found out about Paul Nash, the more personal it got. He lost his mum when he was young. I lost my father. And a lot of those feelings, I think, I related to. It's called Black Dog because his mother suffered from depression, and he was always worried that he would as well. And the black dog is a symbol for depression that hangs around with you. And although I never had that. O Dave McKean, ele pegou o diário do Paul Nash e transcreveu para cá. Então, algumas pessoas falam então que esse texto é confuso, que parece mais um livro artístico, né? Porque tem muito do texto, tá vendo? Com as imagens. Aí tem algumas sequências das imagens e tal. E em alguns momentos, tá vendo? É muito texto. Como se fosse um narrador. Em alguns momentos tem um diálogo, como se fosse realmente história em quadrinhos, né? E é uma história em quadrinhos. E eu vou falar sobre tudo isso aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? Então tem os balões e tal. Mas só que em cada parte aqui é um capítulo diferente e um ano diferente. Ó, no capítulo 5, estamos em 1905. No capítulo 2, por exemplo, estamos em 1905 e em 1913. Então, ele varia muito. Ele vai para 1908, 1917, 1912, 1905 e tal, entende? Então, tem essa... Mas cada capítulo fala especificamente de uma data, de um local ou de um grupo de pessoas. E todas as pessoas que estão aqui, os personagens, existiram. Isso aqui é interessante, então. Então, o que eu fiz? Hoje, que a gente tem a tecnologia na palma da mão, né, com o celular, eu fiquei lendo. Eu li o primeiro capítulo, já procurei no Google, no Wikipedia, no YouTube, no ChatGPT. E aí, quando eu pulei pro capítulo 2, eu tinha outras informações. E eu fui lendo isso aqui. E eu li isso aqui tudo numa tarde. E tudo numa tarde fazendo pesquisa. E, cara, isso aqui foi muito proveitoso. Por quê? Como são diários, não é uma prosa corrida, né? Não é um texto fictício linear. São trechos, é como se fosse uma poesia. Então, eu não sei como vocês veem poesia, mas quando eu pego um poema para ler, eu leio o poema, vejo aquelas palavras e tal, eu não pulo pro próximo poema.
eu leio o poema de novo, e de novo, para entender o que significa aquele conteúdo, né? E depois eu vou para um outro poema. Não é como se fosse um livro que você vai virando as páginas. Então eu, pelo menos, leio desse modo, né? Então eu fico naquela página daquele poema, naqueles versos, repito os versos, porque às vezes tem uma cadência e tal. Então eu gosto de saborear as páginas. Então isso aqui não é uma leitura corrida. E também tem essa facilidade dos capítulos. O primeiro capítulo aqui, ó, ocorre em 1904, neste local. Então você pode procurar o local de onde que foi, e isso aqui é bem interessante. E também nessas minhas pesquisas, a gente pode muito bem confrontar também o que a gente acabou de pesquisar. Por exemplo, eu não conhecia Paul Nash, que é um pintor, é descrito como um pintor surrealista. Fui no Wikipedia, né, tanto no Wikipedia aqui em português como em inglês e tal, tá lá como pintor surrealista e tal. E eu vendo aqui as obras e tal, eu pensei assim, poxa, ele tá muito mais para expressionista do que para surrealista. Por quê? O, o expressionismo, ele é a arte do artista ver aquela imagem, ver aquele acontecimento e expressar aquilo com as suas emoções. Não o que ele está vendo, sim o que ele está sentindo através daquilo. E o surrealismo é algo coisas mais absurdas, que ou vem do inconsciente, ou do onirismo, né? Seja um sonho, seja um pesadelo, seja uma coisa absurda que você quer retratar ali. Então, não tem a ver com o real ali, não tem a ver com aquilo que você está vendo, né? E você se expressando com o seu sentimento. E o que acontece? O que o Ponesh fazia? Ele via aquelas paisagens de onde ele morava durante a guerra, e aquilo estava destruído. E quando ele voltou a ver aquelas paisagens, ele não via com os mesmos olhos. Mesmo que já as árvores já tivessem crescido e tudo mais, ele via aquelas coisas cheias de feridas. Então ele fazia uma paisagem toda esburacada, toda quebrada, toda chamuscada, toda cheia de cicatrizes. Por quê? Porque ele expressava o sentimento dele quando ele via aquela coisa. Então aquilo não era uma coisa surreal. Aquilo era uma coisa expressionista, na minha opinião, né? Então, eu acho que isso que é interessante também. A gente, com o nosso conhecimento, né, a gente vê uma informação e não captar aquela informação como certa, né? Então, pelo menos eu faço assim, né? E aí, então, vamos lá. Então, capítulo 4, 1914, Igreja de Tatatá. Ele está casando durante a guerra. Então, tá aqui, ele, com o pensamento dele, a festa, tá vendo? Vindo uma sombra, né, sobre aqui a cidade, né, que é a guerra chegando. É que a gente vê esses personagens meio cubistas, assim, né? Então tá tudo na festa de casamento, ele tá aqui com a noiva, né, e tal. E aí eles escutam, todo mundo começa a escutar a guerra chegando, dentro da igreja. Então, o Ponesh, a esposa dele, somem as escadarias. E eles estão aqui, né, o casal, vendo a cidade. E lá em cima, no alto, tem tipo um monstro, um peixe voador, né, com um rabo de zeppelin. Então isso aqui é um zeppelin, né, um dirigível, só que no formato medonho, assim, de um peixe, né, de um monstro marinho em cima da cidade. Cara, é maravilhosa essa imagem, né? E aí eu fui procurar no Google se usaram o zeppelin como arma na Primeira Guerra Mundial. E falaram que sim. O zeppelin, desde 1908, já era usado, né, nas navegações e tal. Em 1914, quando eclodiu a guerra, eles colocavam até 14 toneladas de explosivos no zeppelin e ele virava um bombardeio. Ele começava a jogar as bombas lá de cima. E aqui, quando ele começa a falar dos bombardeios, o monstro lá no alto, jogando feixes de luz e tal, e o bombardeio discriminado começou, e a primeira vítima foi uma menina de 3 anos de idade e tal. Mas fala assim, poxa, né? Se ele estivesse apenas retratando um Zeppelin, ficaria uma imagem até bonita, né? Um dirigível aqui jogando as bombas na cidade e tal. Mas os Zeppelins, na Primeira Guerra Mundial, eles eram chamados de Baby Killers, né? Porque eram, você via aquele negócio balofo, né? Fofinho assim, mas só que jogando a morte, né? Por ele. Então era um bebê assassino, né? Baby Killer. E aí, como que ele desenha esse Baby Killer? Como um monstro, né? Então, isso aqui, na minha opinião, é muito expressionista, porque ele tá vendo essa imagem do dirigível, só que ele expressa como um horror. Porque é um horror.
então no dia do casamento dele. Aí tem umas coisas bem interessantes aqui, que não vai dar pra mostrar tudo, porque, meu, tem umas imagens... Tem essa aqui, por exemplo, que é 1906, ele tá na escola, e aí tá lá o professor, começa a ficar gigante, né, brigando com ele, então tem toda essa coisa, né, dessa... Mas tem uma cena aqui que eu achei interessante, aqui, ó, ele tá em 1917, já tá avançado na guerra, aqui ele volta pra guerra, mas não mais como soldado, sim como um artista de guerra, tá vendo? Então o Ponesh tá pintando aqui as paisagens. Então tem uma cena das pinturas dele, que o vídeo vai ficar longo, eu nem vou mostrar, mas isso aqui que ele tá vendo é uma das pinturas mais famosas dele, é tipo as árvores assim, a terra toda calombada de machucados e tal. E uma das cenas que eu achei mais interessantes nesse quadrinho foi do capítulo 3. Aqui ele está em 2 locais, no mesmo ano. Na primeira, na casa de Gordon Bottomley, eu fui procurar um poeta, esse cara eu não conhecia. Então é essa a primeira cena aqui. Tá aí o Ponesh aqui conversando com o Gordon Bottomley, que é o poeta. Então essa é a primeira página, essa conversa. Já na segunda, ele tá num café com essas outras 7 pessoas aqui. Dessas 7 pessoas, a única que eu conheci era o primeiro, Gordon Craig. Gordon Craig, ele foi um diretor de teatro, ele foi um cenógrafo primeiro, ele trabalhou com muitas partes assim, no teatro. E o Gordon Craig foi muito importante para mim. Eu comecei a fazer teatro, por exemplo, por causa do Gordon Craig. Eu fazia uma oficina, tinha um professor e tal, que fazia mestrado na USP, e o estúdio de mestrado dele era o Gordon Craig. Ele estava com um espetáculo e precisava de um cenógrafo. E ele me chamou para fazer o cenário dele e tudo mais. E eu fiz, foi bem interessante, foi um dos melhores espetáculos que eu já vi na minha vida. E esse espetáculo, desse meu amigo, ele foi para um circuito internacional. Ele foi fazer parte de uma mostra, né? E eu viajei com o grupo. Então, minha primeira viagem internacional com o teatro foi com esse grupo, né? E foi através do Gordon Craig, assim. Depois, e o espetáculo dele era simbolista, isso era muito interessante. Então eu comecei a pesquisar sobre teatro e minha vontade de fazer teatro foi a partir desse espetáculo, né? E então o Gordon Craig para mim era bem interessante. Agora os outros fulanos eu não conhecia, né? Então tá aqui, tem uma cena no café que tá nessa mesa aqui de trás, tá vendo? Estão conversando, tem as 7 pessoas aqui, né? E aqui a gente vê o Ponesh conversando com o Gordon Craig aqui. Aí tem um outro fulano que é o Roger Fries, que ele é um artista plástico. Que é esse fulano que parece ser o Gordon Craig, porque ele tá de óculos, tá vendo? Eu fui pesquisar as imagens, né, fotos e tal, pra ver quem era quem. E então eles começam a conversar. E aqui, em 1914, o Gordon Craig ainda não tinha ido pra... Talvez não tivesse nem casado, né, não sei. Mas já tinha começado a guerra e ele ainda estava indeciso com o que ele queria expressar da sua arte. Porque ele estava querendo pesquisar os pré-rafaelistas, né? E aí esse Roger Fry disse, os pré-rafaelistas, sabe o que? Romântico? Você vai pro classicismo? Você vai para o Renascimento de novo? Acorda, cara, a gente tem 1914, o mundo hoje é outro, a nossa visão como artista é outra, a gente tem que retratar o que a gente vê, tudo essa mazela que tá acontecendo uma guerra, você quer fazer renascimento? Então ele dá uma puta bronca no Ponesh, né? E aí quando o Ponesh vai pra guerra, ele começa a ver, aqui, né, ele começa a ver essas coisas aqui, e se transforma. Então em 1917, quando ele começa a pintar, ele já é uma outra cara, é um outro cara. Então, você entende? Então, tem uma dinâmica aqui bem interessante. Mas só que aí, a gente tá na guerra. A gente volta para 1905. Antes dele tá lá na escola de arte, ele tá pensando sobre isso e tal. Aí a gente vê em 1917, ele aqui, ó, ele teve 2 idas pro hospital. A primeira ele tava com sarampo. Ele pegou sarampo, ele ficou, né? E aqui o médico dele é o Black Dog. Então ele tem toda essa coisa durante essa invalidez, né, no hospital, tem todo esse pensamento e tal, enquanto os amigos dele estão na guerra. E aí em 1917 ele volta pra guerra. Só que quando ele volta pra guerra, e aí você vê, né, aqui já estamos em 1906, aí ele encontra, aqui, até 1906, ele encontra uma outra pessoa aqui, que é esse fulano, dá o nome da pessoa, foi procurar também um artista plástico que existiu,
que ele era artista, pintor e escultor, que influenciou no trabalho do John Nash. E aqui está, em 1917, quando ele voltou para a guerra, ele cai em uma trincheira e quebra uma costela. Então ele volta para o hospital. E aí ele fica olhando isso aqui é uma coisa bem interessante. Um dos documentários que eu vi do Dave McKean, ele mostra como ele começou a fazer essa parte aqui do... This is a sequence where Nash heads out into this fantastical forest. He's reaching out trying to touch this kingfisher's egg. He spent half a page of his autobiography writing about this kingfisher's egg that he found and the fragility of it and the fact that it has this sort of luminescent glow and it's tiny, tiny, thin calcium shell. And how can this tiny little fragile blue egg exist in the same world as the war? I think the idea of repeating the hands and having so many pushing through this is so that he becomes almost like the jungle, but also it's a sense of sort of overlapping time and time falling apart and fragmenting. I think if you had to write this, if I was a scriptwriter, I don't think it... Onde está a insanidade? Na guerra, na natureza, na minha cabeça que tem essas duas coisas. Então, você compreende? É muito interessante assim. Então, como eu li muito despreocupadamente, procurando no Google, cara, foi uma leitura ótima, porque eu parava, lia sobre o Paul Nash, essas outras pessoas que ele encontrou, vi o documentário do Dave McKean, vi uns YouTubers, né, uns YouTubers, tanto aqui brasileiros contra gringos, falando sobre esse quadrinho, aí algumas coisas eu concordava, outras eu discordava e tal. E aí eu fui lendo, parei, fiz café, tomei meu café e tal, voltei pro quadrinho, e cara, foi uma tarde proveitosíssima. Isso aqui eu li, tipo, em umas 3 horas, né, assistindo vídeos e vendo coisas, né, e cara, foi um quadrinho que eu achei fantástico. Foi uma imersão muito boa, e tem muito mais coisa pra falar. Nossa, esse final é impressionante. Tá vendo? Ele se transforma no cachorro, no Black Dog, só que ele sai dentro da boca do cachorro. E ele sai, isso aqui é 1921. E quando ele sai renascido, né? Ele queria fazer o renascimento. Você vê que ele tá sem nenhuma marca no corpo. Tá sem nenhuma ferida. Sem uma cicatriz. Ele sai inteiro, ele sai outra pessoa. Então, mas aí tem uma coisa que eu acho mais interessante, que é em 1921, ele tá aqui, parado, meio que tipo em estado cataléptico, né? Tipo em coma. E a esposa fica conversando com o médico. A esposa fica conversando com o médico. E ele falou assim, não tem nada que a gente pode fazer. Ele vai ter que despertar, sozinho. Não dá pra gente fazer nada. E aí eu fui ver o que aconteceu, fui procurar, né, em 1921, o que ocorreu. A guerra já tinha acabado. E ele entrou numa depressão profunda. Ele finalmente virou o Black Dog mesmo, né? E ele ficou, acho que 7 dias em coma. De estresse. De não saber o que ia fazer. Acabou a guerra, ele ficou estressado, porque ele como artista, ele como pessoa, ele não passou impune por tudo aquilo que aconteceu, né? E ele entrou num choque, entrou num colapso nervoso e ficou em coma. Então, isso aqui retrata isso aqui. Eu achei tão fantástico, né? Por quê? Porque tem um problema nesse quadrinho que ele não tem nenhuma nota, né? Não fala quem são essas pessoas, não fala o que aconteceu durante a guerra, não fala quem é o Paul Nash. Tem esse prefácio aqui que são 2 pessoas que falam um pouquinho sobre o Dave McKean, sobre a obra e sobre o projeto 1418, só que isso aqui não responde nada. Se eu não tivesse procurado na internet o que é o projeto 1418, não teria achado as imagens, não teria visto que foram 420 artistas, que foi um projeto cultural da Inglaterra e tal. Então, esse quadrinho tem essa falha que não tem nota falando sobre o processo, sobre o projeto e sobre o Paul Nash e sobre tudo. Se tivesse uma coisa explicando, né? Mas hoje a gente tem essa facilidade, né, do Google, que o ChatGPT, do Wikipedia, do YouTube e tudo mais, que está na palma da nossa mão, então a gente consegue procurar e tal. Mas eu acho que isso aqui deveria estar incorporado na obra. Mas, de qualquer jeito, eu fiquei feliz de ter encontrado essas informações que me deu uma outra leitura disso aqui, né? Quer dizer, outra não, porque a primeira leitura que eu tive foi essa, né? Então, cara, eu achei isso aqui fantástico. Então, tem pessoas que falam que ele é confuso e tudo mais, eu achei ele poético
Eu achei ele muito reflexivo. Eu acho que é uma das melhores obras que eu vi, porque o desenho é fantástico e, meu, a reflexão que você chega nisso aqui é fantástica também. Mas aí que tá. Eu não li como se eu lesse um quadrinho normal. Eu li como se eu lesse uma poesia. Eu quero entender aquelas frases, eu quero entender aquela cadência, eu quero o que o cara pensou para falar sobre isso. E às vezes você não chega no pensamento, né, do autor, você chega no seu pensamento. Então, o que essa obra me tocou aqui? Então, pensando no expressionismo que eu falei, vendo essa realidade aqui, dessa obra de arte, o que eu consigo expressar do que eu sinto, né? Então, cara, isso aqui eu achei demais. Me deixou sendo expressionista. Então, cara, é fantástico. Gente, eu não tenho mais o que falar sobre isso. Tem muitas coisas para falar, mas é complicado chegar no meu grande vídeo. Eu vou deixar um link na descrição. Caso você queira comprar essa obra pela Amazon, me ajuda no nosso canal. Mas eu sempre recomendo você comprar em sebos. Isso aqui eu comprei no sebo. Eu comprei pelo centro virtual. Paguei R$25 nesse quadrinho aqui, comprei no ano passado. E ele tá geralmente R$70 e tal. Mas você pode esperar também as feiras do livro, né? Feira do livro da Unesp, da USP e tal, que você compra mais barato. Mas se quiser comprar já, deixa o link na descrição. Se tiver na Amazon, compra pelo nosso link e ajuda o canal. E eu vou deixar também outros links aqui, né? De outras coisas que a gente já fez. Teve um que eu fiz sobre uma guerra, que foi um quadrinho nacional. É o Hans Ribbentrop, que é maravilhoso. Fala sobre a comédia, mas sobre guerra também, é bem interessante. Tem o Guarani, A Terra Sem Mal, que é da Comic Zone, cara, é um quadrinho de guerra maravilhoso. Assim. E esse também, é como esse, eu fiz muita pesquisa. Tem uma coisa que me surpreendeu nesse quadrinho. Quando eu fiz a pesquisa do local, porque tem pessoas que também... É uma ficção histórica, então tem pessoas reais ali e tal. É um fotógrafo que vai lá pra Guerra do Paraguai e tal. E o estudo fotográfico que ele se cita existe. E quando eu procurei no Google, eu achei as cenas iguais, assim. Então, o trabalho de pesquisa desse ilustrador foi maravilhoso. Assim. Então, eu vou deixar esses dois aqui para... E o que mais ajuda o canal, na verdade, é o seu joinha, a sua inscrição e o seu comentário. Então, comenta o que você achou, comenta se você já leu isso aqui e o que você achou toda essa minha conversa que não paro de falar. Grande abraço, gente. Até mais.